Boa tarde, sexto ano. Estamos iniciando mais uma aula de História com a professora Beatriz Costa. Hoje, nessa aula, nós falaremos sobre o Império Assírio e o Império Caldeu. Na última aula, nós falamos sobre os Sumérios, os Acadianos e os Amoritas. E nós finalizamos falando sobre o primeiro Império Babilônico, onde quem era o patese era Hammurabi. Ele era um patese amorita. Ele já tinha dominado a Babilônia, depois dominou também a região mesopotâmica, certo? E ele continuou ali no governo, só que nós vimos na aula passada que muitas civilizações elas acabavam com conflitos internos, né? Aproveitavam esse momento para invadir e conseguir dominar aquela civilização. Já em relação ao primeiro Império Babilônico, que era lá dos Amoritas, não foi dessa forma. Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre o Império Assírio. Bem, o primeiro Império Babilônico estava lá sendo governado por Hammurabi, só que em 1750 a.C., Hammurabi morreu. E esse foi o momento que os inimigos e aqueles que queriam aquela região viram como um momento para aproveitar e conseguir dominar os Amoritas, dominar a Babilônia. Então começou uma onda de invasões à região, que acabaram determinando o colapso, o fim do primeiro Império Babilônico, tá bom? E aí, por volta de 1300 a.C., houve entre essas invasões, os assírios conquistaram a Babilônia. Gente, os assírios, eles eram conhecidos pela crueldade. Eles tratavam seus inimigos com muita crueldade. E aqui no livro de vocês, na página 72, vai mostrar aqui uma imagem dos assírios caçando leões, mostrando assim suas características guerreiras. Então eles eram conhecidos por serem malvados, por tratarem com muita crueldade os seus prisioneiros. Eu falei para vocês que quando uma civilização dominava aquela região, eles tornavam aquelas pessoas ali servos. Já os assírios, eles tinham uma característica de matar praticamente todas as pessoas. Então eles eram muito cruéis, tá? Então eles dominaram a Mesopotâmia de 1300 a.C. até 612 a.C. Então, vocês percebem que teve um longo período de dominação dos assírios, certo? E aqui na página 72, no Localize, ele vai pedir para que vocês localizem no mapa Assur, que foi o berço do Império Assírio. Por quê? Porque Assur era a capital da Assíria, certo? E por que tinha esse nome? Assur era o nome do principal deus assírio, por isso eles colocaram o nome da cidade. Eles eram governados por sacerdotes que controlavam uma elite de guerreiros cruéis. Os assírios viveram seu apogeu durante o reinado de Assurbanipal, no século 7 a.C. Então aí vocês vão circular Assur, que está bem ali. E ele vai pedir para vocês circularem também Nínive. Mas por que é importante Nínive nesse momento? Porque, como eu acabei de falar, o apogeu dos assírios foi durante o governo de Assurbanipal. E ele, entre os seus feitos, tem a transferência da capital da cidade para Nínive. Então, Assurbanipal, ele transferiu a capital, que era em Assur, para Nínive. E lá ele construiu uma biblioteca famosíssima, conhecida como a Biblioteca de Nínive, certo? Com milhares de placas de argila contendo registros do conhecimento das pessoas daquela região. Para aquela época, gente, isso era um avanço enorme. Você ter esses documentos registrados, eram registrados em placas de argila, porque naquela época ainda não era conhecido o papel. Nós vamos estudar mais para frente que o papel ele iniciou com a ideia do papiro, e isso já foi lá com os egípcios, né? Então, nesse primeiro momento, não existe o papel. Então, eles faziam
essas marcações em placas de argila e guardavam essas bibliotecas. E esse feito deles é muito importante para a história, né? Porque através desses registros nós podemos saber muito sobre os assírios e até sobre civilizações antigas, porque eles retratavam também essas invasões que eles faziam. E continuando falando sobre os assírios, eles invadiram muitos lugares, eles conseguiram muitos territórios e após invadir, eles conseguiram invadir o Egito. E após invadir e dominar o Egito, bem como boa parte do povo hebreu, eles também conquistaram o povo hebreu e conquistaram praticamente todo o Oriente Médio. Eles entraram em declínio com a morte de Assurbanipal em 612 a.C. Eles foram destruídos pelos caldeus, que aproveitaram esse momento em que eles estavam ali desorganizados. Morreu Assurbanipal. A morte, gente, de um rei naquele período era algo que fragilizava muito a civilização. Por isso, os que tinham vontade de invadir aquele local, de derrubar aquela civilização, eles aproveitavam esse momento em que estava ali na transição de reinado para invadir essas civilizações, invadir essas localidades. Certo? Então eles foram destruídos, os caldeus invadiram a Babilônia, destruíram a cidade de Nínive e reconstruíram a cidade da Babilônia, que agora vai ser conhecido como o Segundo Império Babilônico, certo? Então aí nós vimos que os assírios, eles foram dominados pelos caldeus com a morte de Assurbanipal. E aqui na página 72 ainda há vamos fazer, que diz assim: há relatos de que os assírios enterravam seus inimigos vivos, cortavam as cabeças dos líderes dominados e penduravam em postes, torturavam as pessoas que eram capturadas. De acordo com o que você leu, por que será que eles agiam dessa forma? É uma questão pessoal. Você vai pensar aí um pouco, por que será que essas pessoas agiam dessa forma? Vamos lembrar, gente, que eles viviam numa época que era através da guerra que se conseguiam as coisas. Era pela força, né? Era o mais forte que conseguia sobrepor as outras civilizações. Então, sabendo que quem era mais forte conseguia ter mais terras, dominar mais civilizações, por que será que eles agiam com tanta crueldade? Pensem aí e respondam de acordo com as conclusões que vocês chegarem. Então agora vamos falar sobre o Império Caldeu ou Segundo Império Babilônico, certo? O Império Caldeu, como a gente acabou de falar, eles invadiram a Babilônia, destruíram a cidade de Nínive e eles eram governados pelo rei Nabucodonosor. Certo? No século 6 a.C., os caldeus reorganizaram um breve, mas esplendoroso império, sendo aí governado por Nabucodonosor. Eles construíram uma nova Babilônia. Lembram que eles invadiram a Babilônia, destruíram a cidade de Nínive e aí eles reconstruíram a cidade, chamaram de Nova Babilônia. Essa Nova Babilônia foi caracterizada pela construção de grandes obras públicas. A mais famosa dela é o Jardim Suspensos da Babilônia, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Porém, hoje nós não temos nem mesmo ruínas para servir de fato histórico. Nós não temos aí nada, nenhum vestígio desse Jardim Suspenso da Babilônia. Então, como é que sabe que existiu? Por registros. Tá? Existem registros, aqueles arquivos que eu disse para vocês em placas de argila, que falam desse jardim suspenso da Babilônia. Então a gente tem uma ideia de como era, mas vocês têm a imagem aí no livro de vocês, na página 73, mas não há vestígios, não foram encontrados nem mesmo destroços, infelizmente. Essas obras que eu falei para vocês, né, que a Nova Babilônia foi marcada pela construção de obras públicas. Essas obras foram realizadas com trabalho escravo dos hebreus, certo?
Nabucodonosor, ele destruiu a cidade de Jerusalém e deportou milhares de hebreus para o chamado cativeiro da Babilônia, que é mencionado na Bíblia. Então, ele utilizou o trabalho dos escravos, dos hebreus, o trabalho escravo, para construir todas essas obras públicas que a gente acabou de mencionar, que foram construídas, que são a marca dessa nova Babilônia. E aí, como eu já disse, ele deportou os hebreus lá de Jerusalém para o cativeiro da Babilônia, que foi o lugar onde eles foram obrigados a trabalharem como escravos por muito tempo. Após a morte de Nabucodonosor, Ciro I, que foi um rei persa, invadiu o império. Ciro I invadiu o império, e desse modo, em 539 a.C., as monumentais civilizações mesopotâmicas caíram sob o domínio persa. Então aqui acabam as civilizações mesopotâmicas. Mais uma vez, foi mais uma civilização que acabou quando o seu rei morreu. Os persas aproveitaram o momento em que Nabucodonosor morreu. Os caldeus estavam ali ainda se reorganizando, e os persas foram e invadiram aquela civilização. E assim acabam as civilizações mesopotâmicas. Então nós vimos aí que foram as civilizações mesopotâmicas, foram os sumérios, os acadianos, os amoritas, que construíram o primeiro império babilônico. Aí vieram os caldeus, depois dos caldeus, os assírios. Depois dos assírios vieram os caldeus, que fizeram o segundo império babilônico. E aí finaliza com o ataque dos persas, finaliza as primeiras civilizações mesopotâmicas. As civilizações mesopotâmicas, certo? E aqui na página 73 também tem um Vamos Fazer, que diz assim: os assírios eram temidos por sua violência, e ainda assim os caldeus dominaram os territórios por eles ocupados. Qual será que era a fragilidade dos assírios, gente? Já que eles eram tão violentos, eram tão cruéis, como que os caldeus conseguiram derrotá-los, né? Qual era a fragilidade deles? Pensem um pouco. Nós já falamos sobre isso, né? A fragilidade dos assírios era o seu rei. Assim que o rei morreu, eles ficaram fragilizados. Eles dependiam muito do rei. Então, por isso, no momento que o rei morreu, apareceu aí a fragilidade deles, tá certo? Então, vamos ficar por aqui hoje. Falamos sobre o governo da civilização assíria e sobre os caldeus. Agora vocês vão revisar o que vocês acabaram de estudar e vão escrever um resumo de 15 linhas falando um pouco sobre os assírios e os caldeus. Não precisa pressa, quero uma letra bem caprichada, e vocês vão enviar lá no Classroom também. Qualquer dúvida é só falar no grupo, tá? Beijos e até a nossa próxima